Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu gostaria de resumir aqui a mensagem ministrada no último domingo na igreja. E a propósito, no último domingo, dia 8 de junho, nós celebramos o Pentecoste. Pentecoste é a descida do Espírito Santo. Pentecoste significa quinquagésimo. E aconteceu justamente, tá, nesse domingo a celebração. Todas as igrejas que se lembraram, celebraram neste dia o Pentecoste. Pastor, o que significa Pentecoste? Significa quinquagésimo, ou seja, uma festa, a descida do Espírito Santo, o aterrissar do Espírito Santo prometido por Jesus. Lembra-se? Quando ele foi assunto ao céu, quando ele ascendeu aos céus, no dia 29 de maio, nós celebramos o dia da ascensão de Jesus. E ele disse para os discípulos que era para eles permanecerem em Jerusalém, não saíssem da cidade, que eles seriam revestidos de poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, lembra-se? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Qual que é o propósito da descida do Espírito Santo? Nós testemunharmos, nós sermos arautos, nós sermos aqueles que propagam a mensagem do Evangelho com a nossa vida, com o nosso testemunho. Este é o propósito. E o texto de Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4, eu convido você a abrir a sua Bíblia e permanecer com a sua Bíblia aberta. Assim diz a palavra do Senhor. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. E viram o que parecia como línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Línguas aqui é idiomas, conforme o Espírito Santo os capacitava. E é justamente a proposta da nossa mensagem hoje, né, compreender e entender, né, o significado do Pentecoste. Então, o Espírito Santo e a família da fé, que proclama glória a Deus, aleluia, e que exalta o nome de Deus em função de tudo que tem acontecido, tudo que tem sido profetizado, tudo que tem sido falado e que está se cumprindo a cada dia. Graças a Deus. Mas, pastor, o que aconteceu no Pentecoste? Como aconteceu e por que aconteceu? É justamente as três perguntas que nós vamos fazer ao texto lido. E a sequência de leitura, em Atos capítulo 2, versículo 14, nos aponta, nos leva ao entendimento da mensagem que o apóstolo Pedro prega ali naquele dia. E ele diz: pessoas, homens, mulheres e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me lhe explicar, ouçam com atenção. Nos últimos dias, o Senhor disse através do profeta Joel que ele derramaria o Espírito Santo sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas profetizariam, os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos. E ele disse também que sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naquele dia e eles profetizarão. E todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Foi isto que aconteceu. Mas como aconteceu? Atos capítulo 2, versículos 22, nos informa. E o apóstolo Pedro, pregando, disse: israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas, sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. E ele foi entregue, ele morreu por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Isso é o que previa as Escrituras. Mas Deus o ressuscita. E ele rompe os laços da morte,
porque era impossível que a morte o retivesse. Então Deus ressuscita Jesus e ele diz: nós somos testemunhas desse fato, nós vimos ele, nós vimos Jesus morrer, nós vimos Jesus ressuscitar. E hoje ele está exaltado à direita de Deus e recebe do Pai um Espírito Santo prometido e que ele derrama em nós agora. Ou seja, Jesus precisava voltar ao Pai para que ele pudesse enviar o Espírito Santo, o Consolador. Foi isso, tá, que aconteceu e foi isso como aconteceu. Mas por que aconteceu? Para que Israel pudesse ficar certo. E é o que diz Atos capítulo 2, versículos 36. Para que todo Israel, ou seja, toda a nação, ficasse certo de uma coisa. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E as pessoas, no verso 37, o texto nos informa que quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: o que faremos? O apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 38, responde: arrependam-se, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Essa é a palavra. Provavelmente esse seja o versículo-chave de todo esse texto. O que a palavra nos convida ao arrependimento. Arrependam-se é a mensagem de impacto. Jesus iniciou seu ministério com essa mensagem. Marcos capítulo 1, versículo 15, atesta isso. Ele chegou com a mensagem de impacto dizendo: arrependam-se, o reino de Deus está próximo. É isso que nós precisamos, é isso que a humanidade precisa, é isso que as pessoas precisam. Voltar-se para Deus, para que tenham vida. Amém? Eu gostaria de concluir aplicando também esse texto, lendo aqui Atos capítulo 2, versículos 39, que diz assim, uma afirmação, e eu gosto muito desse versículo, presta muita atenção, o porquê de tudo isso, o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. Versículo 39, pois a promessa é para vocês, é para todos vocês, é para todos nós, mas o texto ainda diz mais, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Glória a Deus por isso. Em Atos capítulo 2, versículo 41, a gente encerra a mensagem informando que os que aceitaram a mensagem naquele dia foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Que coisa extraordinária. Essa mensagem, essa pregação do apóstolo Pedro, a primeira mensagem naquele dia, a ação do Espírito Santo sobre a vida das pessoas, transformou a vida de 3.000 pessoas. E a igreja começa avançando. E a igreja começa, a sua caminhada, a sua jornada, a sua carreira cristã. Deus te abençoe. Pense nisso. Amém?